você veio para receber, toma posse da tua vitória. Entrega o teu culto, entrega a tua adoração, entrega a tua oferta e vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo 25, para a nossa meditação nessa noite. Êxodo, capítulo 20, versículo 25. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade de estar na minha igreja. A gente passa a semana toda lá, né? Em outras terras, pega o final de semana, está na nossa igreja. Não tem coisa melhor do que ver o rosto dos irmãos, do meu pastor, dos meus companheiros. É uma felicidade muito grande. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 25, diz assim: E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Amém, irmãos? Pai, te louvamos nesta noite, glorificamos o teu nome pela tua palavra. Abençoe a tua igreja, Senhor, que possamos, Pai, sair daqui alimentados, saciados, Senhor, através desta palavra. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Quando recebi a palavra aqui, para eu ficar distante, eu falei: Senhor, o que eu vou trazer para a igreja hoje? E eu lembrei, irmã Eliane, lá atrás, quando a senhora falou comigo, pastor, ainda lembro daquela uma das primeiras mensagens que o senhor pregou aqui na igreja, logo assim que eu vim para cá. Eu falei: meu Deus, mas tem tanto tempo, irmã, a senhora ainda lembra? Lembro. E eu falei: Senhor, acho que eu vou reavivar a memória da igreja, essa palavra hoje, trazer algo desta palavra aos nossos corações, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, e eu creio que o tema pode ser o mesmo, mas a mensagem ela vem reavivada, ela vem uma palavra de acordo com as nossas necessidades. E Deus é o dono da igreja, Deus é o dono da palavra, Deus a Ele todo o poder, toda a glória, todo o louvor. Então Deus sabe aquilo que precisamos ouvir. O Senhor acendeu no meu coração de falar sobre algumas pedras que não podem faltar na igreja, algumas pedras que não podem faltar na nossa vida. E quando eu me deparo com esse texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 25, Deus chama Moisés e fala com ele como ele deveria fazer o altar, como ele deveria construir o altar para a adoração do seu nome. E ele vai dar uma instrução que eu penso ser muito importante, que ele vai dizer: pega pedras não lavradas, ou seja, pega pedras brutas, pedras que não passaram ainda pelo buril, que não foram buriladas, pedra que ainda não foi trabalhada. O que eu trago para a minha vida concernente a isso? Eu trago para a minha vida que a adoração a Deus, altar de adoração, não pode ser uma adoração preparada, uma adoração que eu tenha que manipular aqueles que estão à minha volta. Não seja aquela adoração que eu venha ser apenas um animador de palco, não. A minha adoração tem que ser com pedra bruta, pedra não lavada, não lapidada. Tem que ser uma adoração genuína, uma adoração que vem do coração. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando eu pego a meu altar e começo a manipular esse altar, parece ser algo artificial, parece ser coisa que Deus não quer, desse tipo de coisa. Deus quer aquela adoração genuína, aquela que vem do coração, aquela que vem da alma. Que posição vou adorar, pastor? Não tem posição. Se você estiver de pé, você adora de pé. Se você estiver de joelho, você adora de joelho. Se você estiver deitado, você adora deitado. Se você quiser levantar as mãos, você levanta e adora. Se você quiser, é adoração de pedra não lavada, não preparada, mas aquela que vem do coração, aquela pedra bruta, aquela que quando você começou a sua carreira, aquela que quando você começou a sua caminhada, você adorava a Deus, as lágrimas vinham aos olhos. É aquela adoração que você chegava na igreja, não importa se meu irmão glorifica ou se não glorifica, importa que eu vou glorificar, eu vou adorar, porque a minha adoração tem que ser genuína.
Não importa, lembra no início da sua caminhada, quando você entrava à igreja, não importa o lugar, você sentava lá atrás, mas o Espírito Santo de Deus levava o profeta lá. Você sentava lá atrás, mas o Espírito Santo de Deus ia no seu coração. Você sentava lá atrás, mas o Senhor falava na sua vida. E hoje, muitas vezes, eu quero um lugar de destaque, eu quero um lugar de palco, eu quero um lugar para aparecer, eu quero um lugar para ser estrela. A única estrela aqui é a estrela da alva. A única estrela aqui é aquela que brilha mais alto do que qualquer uma outra. A única estrela que tem que brilhar é a luz do Espírito Santo através da minha vida, firmada em Jesus Cristo. Então, quando eu pego esse versículo, eu vejo, poxa, tem que ser pedras não buriladas, pedras brutas, pedras não trabalhadas, pedras sem forma, porque quem transforma é o Senhor, quem burila é o Senhor, quem lapida é o Senhor, quem faz é o Senhor. Eu quero apenas apresentar o meu altar de adoração, eu quero apresentar a Deus o meu coração. Senhor, toma conta, meu é o teu coração. Me lembro quando estava para oferecer sacrifício, Abraão, seu filho, de repente o filho olha para o pai e fala: pai, eu estou vendo que o fogo e a lenha nós trouxemos, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí ele profetiza e vai dizer: Deus para si proverá cordeiro. Ou seja, cadê os cordeiros? Cadê o teu altar? Cadê a tua oferta? Cadê a tua adoração? O Senhor vai receber, mas tem que ser uma adoração não trabalhada, uma adoração que vem do fundo do seu coração. Moisés vai orientar: tem que ser pedra bruta, não trabalha. Tem pessoas que fazem shows pirotécnicos na igreja, procuram um bocado de coisa, faz malabarismo gospel, traz pronúncias que a igreja nem sabe o que está falando. Mas uma coisa é quando você traz a sua adoração verdadeira, aquela que vem lá da sua casa, aquela que você já vem adorando, já vem pelo caminho cantando, e já vem pelo caminho orando e falando: Senhor, fala comigo lá na igreja, Senhor, me usa, Senhor, manifesta a sua glória, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu estou oferecendo a minha adoração, a minha gratidão. E começa a gente, sabe por quê? Sabe o que acontece? Porque quando você entra na casa do Senhor e dobra o joelho, aí parece que as lágrimas já começam a vir ao rosto. Você nem começa, mal começou a sua adoração, já começa as lágrimas. O Senhor começa a falar, começa a manifestar, começa a se revelar para a igreja e começa a fazer maravilhas, porque eu creio que nessa noite curas já foram liberadas. Curas já foram liberadas aqui hoje. Aleluia! Corações já foram quebrantados, lágrimas já foram derramadas. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, irmão. Não é jargão, não, é porque eu sinto a presença do Senhor. Se você sente, fique à vontade, começa então a adorar com essas pedras brutas sua mesmo. Pastor, não sei como eu vou adorar. Adora do teu jeito, fala o que vier ao teu coração, fala, agradece ao Senhor, porque milagres estão acontecendo aqui hoje. Aleluia. Então tem que ser pedra bruta. Aí eu vejo que a primeira pedra bruta que não pode faltar na igreja é uma pedra chamada pedra da adoração. Olha aí, a pedra da adoração, para poder levantar o altar da adoração. Se você quer levantar o altar da adoração, você precisa dessa pedra, porque era costume da época antiga, dos povos antigos, em que o altar era feito de pedra. Era feito de pedra e levantava. E aí eu vejo esse altar da adoração quando eu vejo um homem fugindo da ira do seu irmão, quando eu vi Jacó fugindo da ira de Esaú, e eu vejo que a mãe chama ele e fala: olha, o seu irmão quer te matar, estão dizendo por aí que ele quer te matar. E chama Isaac, o seu filho, e fala para ele: meu filho, eu vou te abençoar, você vai para a casa da família da sua mãe, não toma mulher cananeia, vai lá e casa
com um parente, e eu vou te abençoar, mesmo depois daquela história toda que nós contamos, que Jacó foi enganador e tudo, mas o Isaac vai abençoar o seu filho, porque ele é pai, e ele vai abençoar o seu filho de verdade. Ele vai chamar o filho, eu vou te abençoar agora, vai, porque você não vai fazer parte igual o teu irmão, casando com mulheres que não são da mesma ordem e fé, podemos colocar assim. E ele vai para esse caminho fugindo da ira do irmão, porque o irmão promete: a hora que o pai morrer, eu vou matar meu irmão. Ele foge, e quando ele foge, ele vai para um caminho chamado caminho de Padã Arã, ou seja, a estrada entre dois rios. Ele vai passar por esse caminho, e de madrugada, como de costume, esses nômades vão dormir pelo meio do caminho, e ele pega uma pedra, era o único travesseiro que ele tinha. Ele pega uma pedra e coloca a pedra por travesseiro. Interessante que ele adormece ali na estrada, e de repente ele começa a ter uma visão maravilhosa. Ele acorda com aquela visão, ele não tem aquele sonho. Eu penso que não foi genuinamente um sonho, mas uma revelação de Deus, algo que ele viu nitidamente, em que ele desperta e ele está vendo uma escada. Não é uma escadinha, ele não vê aquela escadinha que você costuma ver das pessoas subindo em poste. Ele vê uma escada imitando aqueles zigurates, a escada grande, oponente, e ele começa a ver anjos descendo e anjos subindo, anjos subindo e anjos descendo, anjos subindo e anjos descendo, e de repente alguém aparece no topo daquela escada e vai chamar a Jacó, desperta ele vai dizer: quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. Você já se ligou aonde você está? Você já prestou atenção aonde você está? Aonde Deus começa a manifestar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na Betel de Deus. Aquele lugar que antes era chamado Luz, ele agora vai rebatizar aquele lugar. Ele vai chamar aquele lugar agora de Betel, casa de Deus. Ele vai chamar aquele lugar de casa de Deus, porque aonde Deus está é a casa dele. O seu coração é o Betel de Deus. Aqui nesse lugar é a casa de Deus. Aonde tiver um adorador, é a casa de Deus. Começa a levantar a mão de adorador aí e comece a adorar, porque o Senhor se faz presente, e a glória de Deus, aonde Deus está, anjos sobem e anjos descem. Por que, pastor, não desce e sobe? Porque aonde está a glória, os anjos, os seus séquitos acompanham a glória de Deus. Interessante que ele vai fazer aqui aquilo que Moisés já ia falar depois. Ele vai pegar aquela pedra, vai colocar aquela pedra de pé. Ele vai pegar aquela pedra, colocá-la de pé, e ele vai celebrar o primeiro culto naquele lugar. O primeiro culto de adoração, ele coloca aquela pedra, ele pega o azeite, derrama sobre aquela pedra, e ele começa agora a cultuar. Ele vai dizer: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E já que eu estou na casa de Deus, eu vou fazer então um propósito com Deus, eu vou fazer um voto com Deus. Se esse Deus for o Deus, que é o Deus do meu pai, ele me levar, eu vou me mandar água para beber, comida para me andar, veste para vestir. Se ele for comigo, me livrar e me trazer de volta, eu vou servir a esse Deus. Eu não sei qual é o propósito da tua adoração, não sei qual foi o voto que você fez, mas se você fez um voto, esse é lugar para adorar. O primeiro culto naquela pedra, que foi uma pedra qualquer, que foi agora consagrada ao Senhor, e ele encheu um altar e transformou aquele lugar, mudou até o lugar de nome. Ei, aonde você entrar, vai até mudar de nome, porque a tua presença vai estar acompanhada de uma presença maior, porque a tua adoração vai te acompanhar, e através da sua adoração, pessoas vão te ver diferente. Essa é a pedra que não pode faltar na igreja, na casa, na vida do servo de Deus, a pedra da adoração. Aleluia. Tem mais pedras, não sei se vai dar para falar todas, mas tem mais pedra. A outra pedra que não pode faltar em nossas vidas é a pedra do testemunho. Eu vou lá,
em Josué, no capítulo 4, você conhece a história, em que o povo de Israel passa o comando para Josué. Moisés morre, agora Josué assume, e agora Josué precisa ser respeitado tanto como Moisés. E a partir desse evento aqui, o povo respeita Josué, assim como respeitava Moisés como líder. Ele vai levar o povo e Deus vai falar com eles: olha, você faz o seguinte, Josué, você traz o povo até perto do rio, e quando chegar perto do rio, você vai mandar os sacerdotes à frente. Eles vão entrar com a arca do concerto nas mãos, vão entrar com a arca sobre seus ombros, vão levar e vão trazer ele. E aquela passagem linda, maravilhosa que nós vemos, é que quando os sacerdotes colocam os pés no rio, interessante que a 26 quilômetros antes do rio, o rio para. Ele vai parar 26 quilômetros, aquela água toda vai escoar, e de repente o povo de Deus começa a passar em pé seco, ali com o rio seco. Interessante que era o período das colheitas, o período das chuvas, em que as ribanceiras do rio era derribada, porque o rio estava muito caudaloso. Mas nesse momento, no momento de dificuldade, no momento mais impróprio, no momento mais difícil, é onde Deus intervém com a sua mão, para poder provar que Ele é Deus dos impossíveis. Porque seria muito fácil passar quando o rio estivesse raso, seria muito fácil passar quando o rio estivesse tranquilo, mas quando o rio está desbarrancando, é mais difícil. Então é onde Deus intervém. Deus prepara o cenário para poder atuar. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida, mas eu quero te dizer que é nos momentos mais difíceis que o Senhor entra com a providência, que o Senhor entra com o milagre, para Ele poder mostrar para você, para os seus e para quem está em volta, que Ele continua sendo Deus. Os sacerdotes entram, o rio para 26 quilômetros antes, a água escorre, e aí o povo vem a 900 metros de distância dos sacerdotes. Ele vem entrando rio adentro, e passa a primeira tribo, passa a segunda, e os sacerdotes estão lá segurando a arca no meio do rio. Imagino para passar aquele povo todo, quanto tempo demorou, velho, criança, mulher grávida, aquele negócio todo, para poder atravessar aquele rio. Olha a sustentação que tem, a responsabilidade que tem de sustentar o sacerdote, segurar a arca, para poder o povo poder passar. É intercessão, irmãos. Você não sabe qual é o peso que está sobre os ombros daqueles que velam pela sua alma, daqueles que cuidam pela sua vida. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus é aquele que recompensa e dá a vitória. Os sacerdotes seguraram durante todo aquele período, e Deus falou assim para Josué: olha, faz o seguinte, escolhe 12 homens aí, um de cada tribo, pega aquelas pedras. Qual pedra? Qualquer pedra. Pega aquelas sem forma, pega aquelas brutas, pega aquelas que estão lá no leito do rio, pega aquelas pedras, leva para fora do rio, que quando chegar no acampamento eu vou dizer o que vai fazer. Eles pegam aquelas pedras e tiram do leito do rio. Quando passa o último israelita, aí Deus fala: agora tira o sacerdote do rio. Só quando passar o último, hein, pastor? Só quando passar o último, só quando passou o último, que deu a ordem: agora pode sair do rio. Porque enquanto ainda tivesse alguém para passar, o sacerdote teria que segurar. É dura essa palavra? Enquanto tiver um para passar, ainda tem que segurar a arca lá onde o milagre aconteceu. E passa e sai o sacerdote. Quando sai o sacerdote, libera o rio. Libera o rio e passa o rio. Agora, o que vamos fazer com essas pedras? Josué vai dizer: o Senhor mandou, pinta elas, passa o carro. Agora coloca ela, faça um monturão aqui. E eles colocam esse monturão de pedra num lugar chamado Gilgal. Eles vão colocar aquele monturão de pedra. Para que essas pedras, Josué? Essas pedras é que quando os israelitas passarem, os filhos dele, os netos dele, as descendências passarem, quando passar vai dizer: aqui aconteceu um milagre, aqui o povo de Deus passou
ficou o pé seco. Aqui o rio parou e até hoje está lá essas pedras. Por quê? Porque são pedras de testemunho. Eu não sei qual é a sua vida, mas aquele que olhar para você tem que saber o testemunho que você dá, tem que saber a vida que você leva, tem que saber o nome que você carrega, tem que saber a igreja que você congrega, tem que saber aquilo que você é, longe do pastor, longe da vista dos outros, mas diante da vista de Deus. Então quando o israelita passava, que pedra é essa? Essa pedra é porque o rio parou e o povo passou de pé seco. Não pode faltar na minha e na sua vida essa pedra, a pedra do testemunho. Quando alguém passa que olha para você, o que estão falando? O que estão vendo? O que estão dizendo? Não pode faltar a pedra da adoração. Não pode faltar a pedra do testemunho. E para a gente poder dar uma acelerada, tem uma terceira pedra também, que não pode faltar em nossas vidas. Essa vocês conhecem muito bem, que foi tema muito da nossa festividade. Quando, na época de Samuel, que Deus deu aquele livramento ao povo de Israel dos filisteus, é chamada pedra de ajuda. Essa pedra é interessante porque 20 anos antes desse acontecimento, o povo de Israel estava em guerra com o mesmo inimigo, o filisteu. Era o mesmo povo de Israel, era o mesmo inimigo 20 anos antes. E eles estavam perdendo a batalha e já tinham morrido 4.000 homens. E agora alguém teve uma ideia brilhante: vamos lá em Siló e vamos pegar a arca, para poder a arca servir de amuleto e nos levar diante da guerra, para que através da arca nós possamos vencer a guerra. E eles pegaram a arca e junto com a arca foi Ofni e Finéias, foram juntos para a batalha. E diante daquela batalha eles perderam. Houve uma gritaria no arraial. Eles gritavam tanto quando a arca chegou, gritavam tanto que os próprios inimigos ouviram e falaram: que gritaria é essa? Chegou um Deus no arraial de Israel. Chegou um Deus, nós vamos morrer porque chegou um Deus no arraial de Israel. Mas a história conta que não foi bem assim. Deus, para provar que ele não é amuleto, que a arca não era amuleto, representava a presença dele, mas para ter a presença dele precisava ter vida com ele. Então eles vão perder essa guerra, eles vão perder essa batalha. 30.000 homens vão morrer nessa batalha. A arca vai ser tomada. Ofni e Finéias vão morrer. Chega um mensageiro para poder dar notícia. Chega um benjamita lá e conta a história. E de repente Eli, que já está velho, os olhos cravados já, gordo, pesado, cansado, 80 e poucos anos de vida, vai dizer: o que aconteceu? O que aconteceu, sacerdote? Foi o seguinte: o que aconteceu é que a arca foi tomada, nós perdemos a guerra, os teus filhos morreram. E quando ele ouve aquela história, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre. A nora dele estava para dar à luz, ela entra em trabalho de parto e ela dá à luz a um filho. Quando dá à luz ela morre, mas antes dela morrer ela vai batizar aquele filho de acabou-se a glória. E acabou sem glória, foi-se a glória de Deus. E aí o inimigo triunfante toma aquela arca, e depois você conhece a história, a arca vai voltar. Mas 20 anos se passam, 20 anos se passam, o inimigo continua o mesmo. O local da batalha é o mesmo de 20 anos atrás, mas tem um detalhe: o sacerdote é outro. Pastor, o sacerdote é outro. A história é cíclica, a história se repete, só tem um detalhe: antes era Eli que estava velho, cansado, já não estava mais dando conta dos filhos, não estava mais exortando, não estava mais chamando a responsabilidade. Agora, um novo sacerdote está no cenário. Agora é Samuel, que além de ser sacerdote, ele é juiz. Além de ser juiz, ele é profeta. Agora vem um homem que é homem de Deus. O cenário é o mesmo, a luta é no mesmo lugar, o inimigo é o mesmo, os anos se passam, mas o sacerdote é outro. O sacerdote é outro.
E de repente esse sacerdote começa a exortar o povo: olha, vamos convocar jejum, vamos celebrar uma Páscoa, vamos agora nos consagrarmos ao Senhor, vamos voltar, vamos tirar os deuses, vamos tirar os lugares altos, vamos derrubar os ídolos, vamos se voltar ao Senhor. E o povo se alegra com aquele avivamento espiritual, o povo se volta ao Senhor. E quando o povo se volta ao Senhor, eles vão se reunir em Mispa. E quando o inimigo ouve que eles estão reunidos em Mispa, eles vão dizer: olha, eles vão querer se levantar contra nós, eles estão reunidos lá, vamos lá antes que eles se voltem contra nós, antes que eles nos façam de escravo, assim como nós fazemos eles de escravo. E o inimigo vem, o povo fica atemorizado: olha, os filisteus estão vindo novamente contra nós, o que vamos fazer? Vocês vão para a peleja, porque eu vou rogar a Deus por você. Agora o sacerdote era outro, irmão. O sacerdote não ficou sentadinho na cadeira, não mandou nada para a batalha, não. Ele falou: vocês vão, porque eu vou interceder por vocês. Que bom é quando nós estamos cobertos com oração dos outros. Que bom quando nós estamos cobertos de testemunha. Que bom que nós estamos cobertos de jejuns e oração de roubos. Que bom que nós estamos cobertos quando nós nos voltamos ao Senhor. E existe homem de Deus que ainda intercede pelos seus. Vocês vão para a peleja, porque eu vou rogar. E a Bíblia diz que quando Samuel começa a rogar a Deus, o Senhor troveja naquele lugar, começa a espantar os inimigos. O Senhor troveja, o Senhor balança aquele lugar. E sabe o que acontece? E eles começam a correr com medo. Sabe o que acontece quando Deus troveja em nossas vidas, quando Deus brada em nossa vida? O inimigo não resiste, ele tem medo, ele corre, porque ele já está derrotado naquele que é fiel, naquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Então quando começa a trovejar, ele bota a correr. E aí o perseguidor passa a ser perseguido, porque eles vão ser perseguidos. E agora com essa vitória o cenário muda. Agora Samuel pega essa pedra de ajuda, ou pedra de socorro, ou pedra de auxílio, como você quiser colocar esse nome. Ele vai pegar uma pedra. Que pedra é essa, pastor? Uma pedra. Ele vai pegar uma pedra, um memorial, uma pedra bruta, uma pedra não lavada. Ele vai pegar uma pedra qualquer e ele vai colocar agora como memorial também. Ele vai colocar naquele caminho em que o povo de Deus postou o inimigo para correr. Ele vai colocar entre Mispa e entre Sem, e vai chamar aquele lugar Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O que está faltando em nós é gratidão, é dizer: o Senhor me ajuda. É aquele Senhor que Ele está no momento da dificuldade, em que nós afastamos as coisas que nos afastam de Deus, e Ele começa a se aproximar de nós. Fala: Senhor, sem Ti eu não vou conseguir, Senhor, sem Ti eu não vou. Mas o Senhor fala: eu vou contigo. Senhor, se o Senhor não for, eu vou contigo, eu estarei contigo. Eu te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco e com minhas forças eu não vou conseguir. Eu te dou força, eu te dou ânimo. Ainda que passe pelas águas não te submergirá, ainda que passe pelo fogo não arderá em ti, porque eu, Senhor, sou contigo. É a pedra de ajuda. E para finalizar rapidamente, a última pedra que não pode faltar em nossa vida é uma pedra chamada pedra da edificação. Pastor, que pedra é essa? Essa pedra é simples. Quem te salvou? Nós estamos edificados em quem? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, uns versículos antes, Jesus vai questionar os seus discípulos: que dizes homem, seu filho do homem? E ela vai dizer: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta. E tu, que dizes que eu sou? Ou seja, Jesus queria saber o que falavam a respeito dele. Relacionamento interpessoal. Às vezes nós ficamos crendo que não interessa o que os outros pensem de mim, interessa o que eu penso, o que eu sei que sou. Não!
Você tem que ter a pedra do testemunho, você tem que ter a pedra de ajuda, tem que ter a pedra da edificação, a pedra da adoração, mas as pessoas têm que ver em você o relacionamento interpessoal. O que dizem os homens, seu filho do homem, falam muita coisa do Senhor, mas e você que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já que você foi revelado e profetizou para mim, eu vou profetizar na sua vida também. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, essa porta quem abriu foi o Senhor, o diabo não vai fechar. Eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor está edificada nesta pedra, a pedra da edificação, a pedra que é Cristo. A pedra é Cristo, aquela pedra arremessada que destruiu aquela estátua. A pedra é Cristo, aquela pedra que os edificadores iriam cair sobre ela, aquela pedra que é chamada pedra de esquina, aquela pedra que não tem tortura, aquela pedra que vai reto, é a pedra que edifica a igreja. Jesus! Eu não sou edificado em ninguém, eu sou edificado em Cristo. Homem edificado em Cristo obedece àqueles que estão diante dele para poder apacentar. Porque na igreja de Corinto havia aqueles grupinhos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Eu penso que o grupo pior ali era aquele grupo que falava que era de Cristo, que era aquelas pessoas que não queriam dar obediência a ninguém. Era aquela pessoa que não queria dar obediência a Paulo, não queria dar obediência à direção. Mas quando nós somos edificados em Cristo, porque Apolo regou, mas Cristo é que deu o crescimento, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Quando nós somos edificados em Cristo, nós somos obedientes àquele que Deus coloca para poder liderar em nossas vidas. Então, se você é edificado em Cristo, seja obediente. Se você é edificado em Cristo, você tem a pedra do testemunho. Se você é edificado em Cristo, você tem a pedra da ajuda. Se você é edificado em Cristo, você tem a pedra da adoração. Que nesta noite não venha a faltar pedra alguma na sua vida. E eu quero ministrar sobre a sua vida, que essa pedra que é Cristo não vai faltar na sua caminhada. Que Deus em Cristo vos abençoe.